Sem palavras seria a melhor descrição para você que assistiu o episódio mais recente de Kono Ototomare, meu caro Kohai. Haru warado domo, meus queridos jovens, a mais um vídeo, onde hoje eu irei ressaltar, falar o que eu gostei, como foi o episódio mais recente, o episódio de número 25, por conta de que eu diria que tem duas possibilidades para esse episódio após você ter assistido. A primeira possibilidade seria assim, ó. Finalmente! Eu sempre soube que eles iam conseguir! Tipo, com várias lágrimas no teu rosto, tipo, você ia estar chorando, pegando lencinho e falando, meus bebês, tipo, ia ser assim. E a outra possibilidade seria praticamente você terminar o episódio com um sorrisão no rosto e falar que era esperado que o protagonismo, a dedicação seria mostrada no final em volta da Tokise. Também tem essa possibilidade. E a terceira possibilidade, eu diria que é você terminar o episódio com um sorrisão em meio a lágrimas. Afinal, esse episódio foi de várias emoções. Mas então, vamos ressaltar o que eu gostei. Eu começo meus elogios à apresentação que foi nos proporcionada desse episódio. A adaptação ficou belíssima, seja para a arte do episódio, como para um todo, a história. A gente viu que eles foram muito bem, inclusive, já quero fazer meu elogio, eu vi no Twitter a imagem do mangá e eu comparei com a do anime e sem palavras, o mangá ainda consegue fazer uma arte, um traço muito superior ao anime e vocês sabem os meus elogios à adaptação do anime de Kono Ototomare, mas eu comparei e achei lindo o mangá, me deu vontade de ler só pra ver por esses traços. Mas pra todo caso, voltando ao foco que é o anime, eu acredito que eu dou meus elogios e parabéns por conta do que? Eles conseguiram utilizar-se do poder da adaptação. A peça Tenkan, a gente ouviu o som, a gente ouviu a melodia, a gente viu que o momento que cada parte foi importante. Então a peça foi o centro, só que no meio disso a gente via comentários e expressões de personagens. E esses são personagens principais a personagens secundários. E assim a produção utilizou-se da arte que eles bem utilizam desde o começo da obra, fazendo com que a gente como os personagens ficassem em um transe perfeito, imerso, iniciando a beleza dessa apresentação. Então acontece que ter visto as expressões, ter visto os comentários diante de surpresas para essa nova Tokise foi muito bom. Afinal, a gente viu que eles superaram a elite do Koto, a gente viu que eles chegaram no mesmo nível da Himesaka. Então, a partir desse momento, eu acredito que é uma nova Tokise, é uma Tokise que se dedica, que se esforça, que não tem status, mas agora está surpreendendo a todos. Então, sério, foi um episódio que foi muito marcante porque se tornou o melhor episódio da obra. E vocês sabem que meus comentários sobre o episódio passado que eu considerava o episódio, digamos, melhor até o momento. E esse episódio se tornou melhor porque eles focaram, eles desenvolveram, mostraram o poder do protagonismo, mas que foi na dedicação. Então a Tokise mostrou por que eles são os personagens principais. Não é à toa que até o momento é o melhor episódio, é a melhor adaptação de Kono Ototomare. Então, os fatores que eu elogio dessa adaptação foi pelos flashbacks que eles souberam utilizar no momento ideal, que eles quiseram dar um desenvolvimento e mostrar a evolução do personagem comparando com o passado. Eu diria que os comentários de personagens importantes, as expressões, e acredito que ter visto a superação da Tokise, ter visto a evolução foi um fator determinante e é agora sobre isso que vamos falar. Porque a peça Tenkan mostra o ápice da Tokise, mostra o ápice de todos esses membros. A gente vê a frustração, digamos que de uma derrota, a gente vê a motivação e dedicação para querer ir ao nacional e a gente vê o entendimento do próprio som, digamos que as reações, expressões e amor ao Koto da maioria dos membros. Então eu diria que Kono Ototomare, essa peça do episódio 25, mostra todo o desenvolvimento como um todo da segunda temporada, mas digamos que junto da primeira temporada. É uma evolução de todos os personagens, só que é muito o clima dessa segunda parte, desse segundo cour, porque digamos que não tem como, você viu essa peça, você se lembra da dor do primeiro episódio da segunda temporada, digamos que a derrota, as lágrimas. Então a maneira como eles fizeram isso foi perfeita, porque não tem como, você viu esse episódio, você já diz logo de cara, eles vão ganhar, porque uma, são os personagens principais, e outra, porque foi a melhor apresentação, e eu vou dar os motivos no vídeo do porquê eu acho que a Tokise vai ganhar, mas pra todo caso, não tem como, eu acho que foi muita evolução, eu já disse aqui os 3 motivos, foi a dor de uma derrota, foi uma motivação e o entendimento do próprio som, do Koto, digamos que eles descobrindo não só como fazer a peça, como produzir o próprio som, e digamos que a união de todos foi o que proporcionou um ótimo som, digamos que uma ótima sincronia e uma ótima imersão para quem vivenciava essa apresentação. Então a peça Tenkan mostra muito o ápice e tudo que eles vivenciaram nessas 2 temporadas.
Mas para todo caso, acredito que tendo falado dessa belíssima apresentação, vamos falar agora um pouco do porquê eu acho que a Tokice vai ganhar e o porquê eu acho que a Hakuto será derrotada. Mas acredito que para falar um dos motivos do porquê a Tokice irá ganhar, eu ainda aproveito a parte da apresentação para daí dar os motivos ao certo, mas você vai entender que indiretamente eu já vou estar falando. Então preste atenção nisso, meu caro Kohai. Eu acredito que a apresentação mostra o nível de todos, eles tiveram uma importância em cada parte. Só que a Haruzuki como solo mostra o seu nível de prodígio, tanto que eles falam é impossível os outros acompanharem ela. Todos achavam isso, sejamos honestos. E acontece que eles conseguiram seguir o solo da Haruzuki, e foi isso com que deixou todos perplexos, porque mostra que foi com uma quantidade de treinos absurdo para eles conseguirem fazer uma sincronia para chegar no nível de prodígios. Então eu diria que o solo da Haruzuki foi o centro, porque a gente viu que ela se aproveita do antigo som dela, só que ela aprimora com um novo conhecimento que ela tem. Então ter expressado isso através dessa peça e junto de seus companheiros dando suporte e mostrando o porquê que a peça representa uma enorme árvore onde o solo virou o tronco, mas os outros kotos, digamos que de 17 cordas ainda são as raízes, foi mostrado através da peça, porque eles tendem a ser, digamos, o segmento forte do tronco. E foi muito legal porque assim mostra que os outros kotos seriam as plantas, ou melhor dizendo, as folhas que iriam florescer diante de toda essa apresentação. Então eu diria que foi perfeito isso, porque mostra realmente cada parte. E foi nesse momento que a gente viu que todos conseguiram, com treinos, conseguiram mostrar seu verdadeiro som. Então assim é o primeiro motivo. E muitos podem não estar entendendo, mas isso é um ponto que eu elogio da apresentação. A parte do solo da Haruzuki e a parte de todos mostrando sua técnica. E agora a gente começa a falar o porquê eu acho que a Tokice irá ganhar. Mas para isso eu falo da Hakuto antes. A gente viu que o Taishin Sensei, ele admite que ele está frustrado consigo mesmo por conta de que a Tokice mostrou que cada parte teve uma importância para dar o equilíbrio na peça, algo que a Hakuto faltou, afinal a peça foi construída para o Mil, e assim ele floresceu e teve o brilho dele, só que assim desequilibrou o papel das outras partes, ou seja, que não será o ganhador dessa vez. Algo diferente para a Tokice, que mostrou um equilíbrio e um destaque para todas as partes. E assim a gente já sabe um dos motivos mais óbvios do porquê será a ganhadora, não é mesmo? A Tokice. Só que aproveitando disso, eu já concluo a parte do Taishi. Ele fica frustrado, revoltado, porque ele fala que já tá se coçando e aquele foi o último dia dele. Mas como eu disse, ele pode se manter como, digamos, o escritor, o compositor da Hakuto. Basta ele conversar, digamos que com os reitores, diretores, conselheiros da Gakkou. Ele pode não ser mais o conselheiro, mas ele pode ser o compositor do Mil, por exemplo. Então eu acredito que essa derrota fazerá a Hakuto ficar mais aprimorada e mais forte, porque agora que o Mil floresceu e tem sua verdadeira habilidade, a gente verá novas peças onde o equilíbrio ficará para todos, mas o brilho será dado para Mil. Então as próximas peças prometem, e olha que foi a Hakuto desequilibrada. Mas para todo caso, como eu estava falando, o foco de hoje é a Tokice, que eu praticamente já concluí. O papel de todos foi importante, a gente viu, digamos que a Haruzuki, digamos que organizando, liderando todos, e assim a gente viu que o suporte foi junto de Chika e Sunny, que fez com que os demais companheiros conseguissem se aproveitar desse som, dessa, como posso dizer, desse clima, dessa atmosfera, e conseguisse produzir o melhor deles. Para todo caso, quem viu o episódio compreende minhas palavras, mas acredito que agora eu acabei falando tudo em volta da apresentação e tudo o que eu queria, digamos que dos motivos porque eu acho que a Tokice será a vencedora. Sem dúvidas, a palavra perfeição é só uma característica para a obra de Kono Ototomare, como vocês já estão acostumados através dos meus vídeos, que eu proporciono um pouco da emoção do que eu senti dos episódios. Para todo caso, meu caro Kohai, eu acredito que teve tudo que a gente queria ver, acredito que a gente viu, digamos que a Tokice se superando, a gente viu os rivais e suas expressões diante dessa apresentação maravilhosa. Para concluir, acredito que eu falo da cena, digamos lá, da, como posso dizer, da Akira Sensei, a cena dela sorrindo, digamos que comemorando a apresentação deles, falando que foi subarashi, que eles foram muito bem. A cena do Takinami, digamos que nada surpresa, porque sabia que seria, digamos que a recompensa por toda a dedicação. Acredito que a cena que eles ficaram com medo por conta de que os aplausos não vinham, e foi uma cena bem interessante porque todos estavam boquiabertos, eles não tinham expressões, eles ficaram tipo abismados com uma apresentação de tamanho nível que foi após a Hakuto, que tinha proporcionado várias emoções. Então acontece que a cena do Mil se levantando, aplaudindo,
foi tão bonita, porque a gente viu que a partir de então todos aplaudiram e as luzes já estavam apagadas. Então, sério, eles ficaram preocupados, mas foi a melhor apresentação de todas. Então, sério, eu gostei muito, porque foi muito engraçadinho e fofo essa parte de todos preocupados, mas foi uma apresentação maravilhosa. Pra todo caso, concluindo já, eu acredito que a parte da Ruzuki, né, que desejava sair um pouco porque ela queria falar com a mãe dela, foi legal, porque todos ficam irritados, eles falam, sua baca, por que você não avisou antes? E o Tika pegando no braço dela e saindo, sério, foi aquela cena de chip de romance que a gente fala, Cadê a droga do beijo? foi tipo isso, mas pra todo caso, eu gostei bastante porque todos mostram, digamos que a sua preocupação com a Ruzuki, eles querem ver, digamos que ela tendo as pazes com a sua mãe, porque querendo ou não, digamos que a Ruzuki acreditava que ela não iria, então tipo, logo antes da apresentação começar, a Ruzuki ter visto a sua mãe foi muito importante para que ela mostrasse o som que ela desejava. Então acontece que a gente viu que a própria mãe dela ficou surpresa, ela estava com medo e ela se sente culpada, porque a única luz que ela tinha era sua filha, e ela acabou deixando essa luz ir bem para longe, só que agora ela tem a chance de reaver essa luz, ela pode falar com a sua filha, e foi essa cena final do episódio, onde vemos filha e mãe se reencontrando. O reencontro do clã Ruzuki, Satowa junto de sua mãe, foi o final, acredito que mais satisfatório para Konoha Tomaré, nesse clima de drama que falta ser desenvolvido na segunda temporada. Então acredito que só para dar minhas considerações ainda sobre o que eu não comentei, acredito que gostei bastante da parte que todos foram atrás da mãe da Ruzuki, falando que uma grande mestra deve ser fácil de se reconhecer, foi muito engraçado, Tika, muito Moshiroi, gostei bastante. Pra todo caso, outra cena legal foi a cena da Akira ainda em volta dessa cena, falando que eles também deviam ajudar e o Takinami não entendendo nada, porque também devemos ressaltar que a parte da peça também ter sido tão boa é porque eles entenderam a história da peça Tenku, digamos que a inspiração, então isso ajudou bastante, deve ser ressaltado isso, que entender um pouco da história ajuda você a produzir o som tendo essa inspiração, ou ao menos tendo conhecimento, isso ajudou bastante o Tika. Lembremos que isso foi mostrado através dos outros episódios, onde eu ressaltei em vídeo, mas para todo caso, tendo falado dessa parte também, que eu acreditei que era importante, devo ressaltar falando da Open, foi legal ver mais uma mudança, afinal foi a segunda mudança que a abertura de Konoha Tomaré teve. A gente viu que a primeira foi quando a, digamos, Akira segura na mão da Ruzuki, e a outra mudança foi agora tendo visto, digamos que a Himesaka dedicada, motivada pela Senpai, e ter visto o Mil descobrindo seu novo som. Acontece que são cenas interessantes porque mostra a evolução deles comparado aos episódios do começo da segunda temporada. Então essa mudança que teve na Open foi ideal e eu curti bastante. Então também outra cena Omoshiroi que deveria ser destacada no vídeo. Mas para todo caso, praticamente tendo destacado tudo que eu queria com vocês, meus caros Kohais, acredito que vamos para aquela pergunta que sempre deve ser feita. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Konoha Tomaré? No próximo episódio de Konoha Tomaré, meu caro e minha querida Kohai, acredito que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser, digamos que, as pazes lá da Ruzuki com a sua mãe e ela voltando para a grande casa Ruzuki. Eu acredito que vai ser isso porque a apresentação da Tokise, digamos que mudou muito o clima em volta. A gente viu personagens que não gostavam muito da Ruzuki aplaudindo eles, e você deve ter percebido isso. Então acredito também que teve vários personagens importantes em volta dos principais que vão talvez incentivar a Tokise. Então para o próximo episódio eu acredito que vai ser a recompensa da dedicação sendo mostrada, talvez eles rumo ao nacional. E além do reencontro, né, o encontro dramático, a gente vai ver o pedido de desculpas, talvez as lágrimas de Ryuzuki, da Satowa com a sua mãe. Para todo caso, também o próximo episódio, eu acredito que vai ter um fanservice gostoso, tendo em vista que é o último da segunda temporada, então deve ter uma ceninha, talvez um abraço, um beijinho aí do Tika, da Ryuzuki, ou ao menos um beijo da Hiro no Kurata, quem sabe, se o fanservice for demais, Haru gosta. Para todo caso, é isso que eu espero que vai acontecer, ao menos um fanservice. Poxa, não é nada demais. E para ser perfeito, eles poderiam já falar terceira temporada garantida, eu ficaria muito feliz. Mas para todo caso, é isso que eu espero, mas como sempre, vocês sabem que assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, do próximo vídeo de Konoha Tomaré. Mata, né?